Salmo de número 1, por favor. Salmo de número 1. Cris, se puder, coloca para mim na versão da gente. Beleza? Revista atualizada. Salmo de número 1. Eu quero muito pedir que você não se escandalize comigo hoje. Pode ser? Pode mesmo, gente? Acho que não vai rolar. Mesmo? Deus mandou falar de um jeito. Eu já falei para vocês aqui que manhã de adoração é algo desconstrutivo para mim. Eu tenho as minhas preferências nas formas de expor mensagem, eu tenho minhas preferências nas mensagens, e tem os modelos de mensagem mais desafiadores para mim, e com certeza todos eles de alguma forma estão na manhã de adoração. E são modelos de mensagem que é um nível de confronto pessoal extremo, tá? Então aqui o que vai prevalecer não é minha oratória, não é a capacidade exegética, a homilética, nada disso aqui prevalece. Gostaria muito que prevalecesse. Então aqui estão expostas também, quase num caráter confidencial, dores que, apesar de serem apontadas, elas também são sofridas por mim. Amém, gente? Então a gente vai fazer a leitura, e assim que a gente terminar a leitura, eu vou pedir mais uma vez para você orar. E aí você vai orar pela minha vida, para que eu possa ser instrumento de Deus para a sua vida. Amém? E aí, melhor do que isso, é que nós sejamos instrumentos de Deus uns pelos outros, uns para os outros aqui. Beleza? Posso contar com vocês hoje? Quem não veio só para receber, mas quem veio também para entregar. Glória a Deus. Eu conto com isso. Tá escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo ou anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Interessante isso aqui. O fruto vindo antes da folha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Agora sim, estende as mãos para cá, por favor. Feche os seus olhos e pede para Deus me usar agora. Você pode fazer isso? Eu vou contar com sua intercessão. Se dependesse da sua oração agora para viver ou para morrer, eu estaria vivo ou morto. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Senhor, me coloco debaixo dessa intercessão, em reconhecimento de que absolutamente nada substitui a Tua palavra, nada substitui a Tua presença. Deus, há um motivo para essas pessoas estarem aqui, e o motivo é o Senhor. O motivo é o Senhor. É Ele e por Ele que nós gastamos a nossa vida, Pai. A Tua palavra é uma semente poderosa e ela pode mudar o curso da nossa vida. E eu não quero estragar as coisas, meu Deus. Eu quero ser torneira fiel ao Senhor. Que flua a água do Senhor. Que jorre a água do Senhor.
vem matar a nossa sede, vem lavar-nos por fora, nos saciar por dentro. E que mais uma vez a glória seja do Senhor. É que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. O evangelho combina muito com o não. Talvez para muitos a palavra que melhor define não apenas o evangelho, mas principalmente a cultura evangélica que ficou muito enraizada em nós. E isso passa até mesmo na definição do que é um crente. O que é um crente? O que é uma pessoa que se diz cristã? O que é um evangélico? Um crente é uma pessoa que não bebe, não fuma, não faz as coisas que você já queria concluir aí fora do casamento. O crente por muito tempo não podia jogar videogame, não podia jogar bola. O crente não podia ir para academia. Crente não usa maquiagem, crente não usa calça jeans. Crente não. E confesso que por um bom tempo a ideia de ser crente era extremamente negativa para mim, porque não. Crente é um não. Crente é o constante não de Deus. Crente é muito mais definido por aquilo que ele não faz. Crente é o que não faz e vai nos domingos. Vai no domingo para o culto. Era isso que era o crente. Crente não, e vai para o culto no domingo. É o crente. E quando eu vim para o evangelho, o Salmo número 1, ele não combate isso. Ele não começa dizendo que bem-aventurado o homem que, e diz algo positivo. É bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você coloca no Google a diferença entre alegria e felicidade, a definição de lá se contrasta com a definição da Bíblia do que é alegria e do que é felicidade. Porque para o Google, a alegria é algo momentâneo. É algo que você vive momentaneamente. Isso é a alegria para o Google. E para o Google, a felicidade é um estado permanente de espírito. Só que segundo a Bíblia, alegria é aquilo que fica, que permanece. E felicidade não tem nada a ver com o estado de espírito. Felicidade é exatamente essa palavra aí que você já se acostumou a ver na Bíblia, chamada bem-aventurança ou bem-aventurado. O que é felicidade? Alguém que ousou executar alguma coisa e foi feliz naquilo, que deu certo naquilo. No futebol a gente diz que fulano foi feliz no chute. Era um chute difícil, ele arriscou e atingiu. Os comentaristas dizem que fulano foi feliz nas palavras, foi feliz em algum projeto, porque foi algo que foi fora do comum, executou e deu certo. Isso é felicidade. E por que, pastor, que na Bíblia a alegria é aquilo que permanece? Todas as vezes quando você encontrar Deus trazendo alguma definição espiritual sobre ou alegria ou felicidade, ele vai preferir o termo alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos. O choro pode durar uma noite, mas alegrei-me quando me disseram. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz. E por que a alegria é aquilo que permanece, pastor? Porque o próprio Jesus disse, olha, eu vos designeis para que vades e deis fruto, e que esses frutos permaneçam. Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, não está felicidade ali.
o que o texto está falando aqui não é sobre alegria. O texto está falando aqui sobre felicidade. E não é felicidade você ficar sorridente. É felicidade você executar algo fora do normal e se dar bem com aquilo. Só que, gente, vou começar, tá? Vou começar a pregar agora. Isso aqui é inconcebível. Na real, isso aqui é um texto, na prática mesmo, impossível. Impossível. Se formos honestos, é impossível. Como é que a gente não vai andar segundo o conselho dos ímpios? Sendo muito franco. Meu irmão, você está no trânsito, alguém lhe dá uma fechada, e aí olha para a sua cara e lhe desafora. Segundo o conselho dos ímpios, devemos fazer o que com essa pessoa? No fundo, o conselho do ímpio é ou não é aquilo que nós, no fundo, queremos fazer? Como é que a gente não vai andar segundo o conselho dos ímpios? E não dá para a gente usar essa... Vamos tirar maquiagem hoje, tá? Sem maquiagem, tá? No filter. Irmão, o conselho dos ímpios é tudo aquilo que a gente quer fazer. Porque o conselho do ímpio é que você não deve comer reggae. O conselho bíblico é que você tem que comer o reggae. Você tem que ser feito de abestalhado em alguns momentos. Você ser o idiota da situação. O conselho do ímpio fica ali a miséria na cara de um. Pronto. É o conselho do ímpio. E o que é que a gente quer? Sentar-lhe a mão. Segundo o conselho dos ímpios, siga os seus instintos. E naturalmente falando, no naturalismo, nós temos dois instintos de fábrica. De fábrica, todo mundo tem esses dois instintos. Se você pegar uma pessoa que sofra de um retardo mental absoluto, ela tem esses dois instintos. Que é o instinto famélico e o instinto sexual. Vale tudo por comida, vale tudo por sexo. E qual é o conselho do ímpio em relação a sexo? Homem, transe com o máximo de mulheres que você puder. Mulheres, transem com o máximo de homens que você puder. Sério, o conselho do ímpio é ou não é aquilo que no fundo a gente quer fazer? E não é para dizer, porque nós não amamos o pecado. Queremos pecar. Esse texto aqui, ele tem um nível de acessibilidade humana quase que impossível. Todos nós queremos, sim, seguir o conselho dos ímpios. Todos nós. Todos nós. Principalmente pela forma como nós somos estimulados e educados ao longo da vida. Eu postei a minha foto quando era mais novo, recentemente. E eu me lembro uma vez que eu não gostava de andar com gente bonita, com a galera dos bonitinhos, porque era muita humilhação. Era humilhante andar com gente bonita. Eu gostava de andar com os brothers tudo feio. Então eu e minha turma era todo mundo feio. E tipo, como tinha mais feio que eu, aí eu ficava mais tranquilo. E a gente às vezes ficava naquela reflexão. Tinha uma música que estava na época em alta, quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Que aqui? Já ouviu? É uma música de maconheiro. Mas gostava também, gostava. E a gente ficava se interrogando. Rapaz, quando Deus desenhou a gente? Deus estava fazendo o quê, rapaz?
Aí as teorias, né? Não, pai, Deus estava querendo matar Hitler, aí estava injuriado. E para um cara feio, que nunca vai ter ninguém, e tem estímulos pornográficos, é natural que o conselho dos ímpios seja o quê? Pare na frente do computador, abra a aba da janela anônima e entre nos sites pornográficos. E eu fui um consumidor de pornografia na época do... Era um pouco antes do Velox chegar, gente. Tem noção disso? Alguém aqui é da época do Velox? Alguém? Ninguém? Velox? Levanta a mão, é porque eu não quero me sentir sozinho não, em nome de Jesus. Eu me lembro, teve uma vez que eu fui acessar esse negócio, amanhã tinha comprado um computador, aí vai eu, né? Tinha acabado de botar o Velox lá, aí quando entrava, eu sou da época, meu, que site pornô era tudo cheio de vírus. Tudo. Você acessava, tinha um bocado de demônio que entrava no computador. Era muito claro que os demônios estavam ali. Ele abria um bocado de janela. Aí teve um dia que eu janela, manhã chegando. Quando manhã foi chegando, aí eu fui fechando a janela, meu irmão, uma luta para fechar a janela tudo. E tô me fechar a janela, e consegui fechar a janela, amanhã entra no quarto. Aí eu não sabia a palavra livramento na época, mas na minha concepção foi isso aí, de livramento do alívio. Só que a caixinha do som estava alto. Aí do nada o demônio do vírus abriu de novo uma. Aí aparece na tela do computador a mulher com um negócio assim. Porque segundo o conselho dos ímpios era tudo que eu queria. Era isso aí. E a gente gosta dessa parada, velho. A gente curte. E não é pra dizer só que é pros homens, não. Porque é natural, né? Olhar pro carinha feio e falar, a mãozinha aí. É normal. Mas hoje, por que tem sido tão crescente? Gente, é proporcional. Cresce o número de evangélicos, cresce também o número de escândalos. Cresce o número de evangélicos, cresce o número de pastores e cresce o número de pastor pegando mulher. Várias. Sustentando amantes por quase 2 décadas. São crescentes. Como é que a gente não vai seguir o conselho dos ímpios? Como? Se no fundo, tudo que a gente quer, o conselho do ímpio já é a nossa vontade ali escancarada. Como é que a gente não vai se deter no caminho dos pecadores? Meu irmão, pecado é o que é gostoso. E a gente segue essa risca, porque quanto mais proibido, mais a gente quer. Como é que a gente não vai seguir esse conselho maravilhoso de satisfação da nossa própria carne? E assim, desculpa pregar assim, tá? Desculpa mesmo, porque a gente vai criando camadas de maquiagem, a gente vai criando camadas de reboco, e aí a cirurgia, ela precisa romper algumas camadas. Isabelle foi ter Davi, cesárea, são quantas camadas de pele? 7 camadas de pele. E aí Deus precisa romper algumas coisas que a cultura evangélica vai silenciando, porque é massa ler aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, como é que você vai dizer não para aquilo que você tanto quer dizer sim? A nossa vontade é dizer sim. Eu quero o conselho dos ímpios, eu quero o caminho dos pecadores. Aí o esposo trai a esposa, a mulher fica sabendo. Mulher não é experimento social religioso de homem nenhum, e não estou aqui defendendo isso. Mas há uma tendência, há até uma vontade de reconciliação, possa ser que exista. Mas qual é o conselho que ela recebe do ímpio? Abandone esse Jurandir e meta o pé. No fundo, a gente gosta disso. A gente quer isso. A gente quer. Dizemos que não, mas queremos. Dizemos que não, mas queremos. Julgamos, é ruim, é feio, mas no fundo, calma vida, tá de boa, a gente quer.
Mas eu não vim aqui só trazer interrogações. Porque o texto diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí o versículo 2, ele começa assim, ó: antes. Dá para alguém repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Mais forte, 1, 2, 3. Antes. Antes disso tudo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Sabe qual é o nosso erro? É que a gente começa o Salmo de número 1 pelo versículo 1. Só que nós devemos executar o Salmo de número 1 pelo versículo 2. Porque você não vai ter força para dizer não ao pecado se você primeiro não disser sim para Deus. Aleluia. Porque a força que eu tenho para dizer não à prostituição, à pornografia, à ira, à contenda, à porfia, tudo isso está escondido no sim que eu dou para Deus. Os nãos que eu vou revelar em público, eles estão escondidos nos sims que eu dou no secreto para Deus. E enquanto eu não aprendo a dizer sim para Deus, eu não estou habilitado para dizer não ao pecado. E eu vim aqui lhe dizer que você de fato não tem força contra o pecado. Você não tem força contra o conselho dos ímpios se você for sozinho no seu peito. Mas se você se enche da presença de Deus, meu irmão, minha irmã, meu Deus, quando a gente descobre o prazer na lei do Senhor, meu irmão, deixa eu dizer algo para você: nenhuma comida é boa para quem já está de barriga cheia. Nenhuma. Se eu lhe largar, você pode reprovar, odiar o Burger King, você pode odiar o sanduíche, mas se eu lhe largar depois de 3 dias sem comer, ali no Burger King, você vai querer devorar tudo. Mas o contrário também é verdadeiro. Você pode ser apaixonado, você pode ser fã, mas se sua barriga se encher de feijoada e você for para o Burger King, você não come nada. Porque nenhuma comida é boa para quem já está de barriga. O problema é que a gente tem sentido fome das coisas erradas. Se a gente não se enche da presença de Deus, a gente não vai ter força para dizer não ao pecado. Eu vou dizer isso aqui novamente, porque alguém precisa pegar isso no espírito. Se a gente não se enche da presença de Deus, a gente não vai ter força contra o pecado. A força para você vencer a pornografia está na presença de Deus. A força para você vencer a prostituição está na presença de Deus. A força para você vencer esse intuito que você tem, esse instinto que você tem de sempre ser agressivo, de sempre falar mal, de sempre xingar, meu irmão, está na presença de Deus e ponto final. Aleluia. O diabo pode investir como ele quiser nos atrativos do mundo, nas propagandas do mundo, mas nenhuma propaganda é boa para uma igreja que já está cheia da presença de Deus. Presença de Deus. Presença de Deus. Presença de Deus. E mais nada. Nada mais vai conseguir te suprir para além da presença de Deus. Antes tem o seu prazer. Prazer. Não é encarar domingos como rituais. Não. É ter prazer. Você veio para aqui para você se divertir na presença de Deus. Porque enquanto Ele te enche, Ele te cura. Enquanto Ele te enche, Ele te supre. Enquanto Ele te enche, Ele te liberta. Enquanto Ele te enche, Ele te restaura. Enquanto Ele te enche, Ele te alinha. Enquanto Ele te enche, você aprende a não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e muito menos se assentar na roda dos escarnecedores. Existe uma força degradativa no versículo 1, porque bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então está falando de algo que está em movimento. Não se detém. Algo que estava em movimento agora está parado. Não se assenta. Algo que estava parado, mas estava em pé, agora está prostrado. Porque o conselho dos ímpios, eles têm esse efeito na nossa vida. Estávamos andando, se seguimos, paramos,
Estávamos parados, porém em pé, se seguimos, nos prostramos e estagnamos. O sentar é uma estagnação completa. O estar de pé é uma estagnação relativa. E o andar indica o progresso. Mas o texto também diz que essa pessoa que tem o prazer na lei do Senhor, ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Plantada junto a ribeiros de água. Eu quero que você diga para alguém que está perto de você: você é uma árvore. Fala para essa pessoa. Para Deus, você é uma árvore. Independente de qual seja a árvore, você é uma árvore. Você é designado para produzir frutos. E o que vai definir a qualidade desses frutos é exatamente aonde que você está plantado. E o resultado daquilo que eu frutifico no lado de cima está escondido no nível de conexão que eu tenho no lado de baixo. Aquilo que eu manifesto publicamente só é uma extensão do resultado da minha conexão do secreto. Eu me conecto quando ninguém vê, onde ninguém vê, e manifesto as minhas conexões. Está todo mundo entendendo isso? Mesmo? Porque nós não conseguimos contemplar a total conexão de uma árvore. A árvore só apresenta uma parte da raiz, ela apresenta o seu tronco e ela apresenta os seus frutos e suas folhagens. É isso que ela apresenta. Mas tudo aquilo que é apresentado está escondido naquilo que está conectado. O problema muitas vezes é que nós negligenciamos as nossas conexões e queremos muitos resultados nas nossas produções. Mas eu só consigo produzir depois que eu consigo me conectar. Só para provar que isso é bíblico, por favor, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vai para mim, Christian. Todo mundo pode olhar para o telão, não tem problema nenhum. Gênesis capítulo 1, e eu vou também, junto com vocês aqui. Vou confiar na telinha aqui, tá? O pessoal que está em casa também vai ver. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pode continuar. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez. Qual a primeira coisa que Deus faz? Separação. Gente, isso é Gênesis. E as primeiras palavras, os primeiros indicativos, as primeiras ações estão sendo manifestadas agora. Então, você já destacou aí que Deus fez separação entre luz e trevas. Pode continuar, versículo 5. E chamou Deus a luz de dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus que haja firmamento no meio das águas e separação. Mais uma vez, o que está escrito aí? Separação entre águas e águas. 2 vezes ele falou em separação. Fez, pois, Deus o firmamento. E terceira vez, separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. E chamou o firmamento de céus, e houve tarde de manhã, segundo dia, versículo 9. E disse também Deus: ajuntem-se. Conexão. Deus fala sobre 3 separações para falar de uma conexão. Porque a qualidade da minha conexão com Deus, ela também interfere na minha desconexão com outras coisas. Porque eu só vou me conectar com aquilo que é novo depois que eu me desconecto daquilo que é velho. Quem está entendendo aqui, por favor? Quem está comigo em nome de Jesus, vamos lá. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim fez. Vamos lá. A porção seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Versículo 11. E disse Deus: produza. Porque eu só consigo produzir depois que eu consigo me conectar. Então primeiro Deus fala 3 vezes sobre separação, para falar uma vez de produção, e depois que eu produzo, depois que eu me conecto, eu consigo produzir. Então vamos lá, 3 vezes de separação, uma vez conexão, para depois ter produção. A geração de hoje é frenética pela produção. Mas os céus está dizendo: primeiro, se desconecte da terra, se conecte com o céu, que você vai... Ai, meu Jesus da glória! Antes dê o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Deus está falando: eu quero que você esteja conectado comigo todos os dias da sua vida. Aleluia! Pouco importa a qualidade do seu iPhone. Eu não sei se ele é o iPhone 15, 16, 20, 27. Se não tiver conexão, se não tiver Wi-Fi, ele não serve para nada. Mas quando ele se conecta a uma rede de dados, meu irmão,
Eu não sei se alguém pegou aqui a alegoria, mas há uma rede espiritual aqui nesse lugar. Há uma conexão espiritual aqui nesse lugar. E Deus está dizendo: é tempo de você se conectar comigo. É tempo de você se conectar comigo. Aleluia! Porque Você já reparou que a gente tem uma tendência de enxergar? A gente consegue enxergar homem de Deus e mulher de Deus muito fácil nas pessoas quando a gente está carente. Quem já tomou o golpe aqui do vamos orar sabe o que eu estou dizendo. Quem já recebeu esse golpe, não, sou homem de Deus, também vou para a igreja, tal. Sabe o que eu estou dizendo? A gente pode sim atribuir a culpa ao mau caratismo do outro lado. Mas sinceramente, uma vez eu fui viajar com Isabelle, a gente se arrepende até hoje desse dia, que a gente foi tomar café, a gente achou uma bimboca, e a gente foi comer um hambúrguer, e tinha uns grumos, né? Um negócio. Isabelle quase que amaldiçoava a mulher. Fechou, não foi? Deus é mais, deu certo medo da senhora, a mulher de Deus. Ah. Mas a gente estava com tanta fome que qualquer coisa servia. Isabelle foi enjoada a viagem inteira. Porque quando a gente está com fome, a gente está disposto a comer qualquer coisa. Quando a gente está com fome, a gente está disposto a abraçar qualquer coisa. Quando há um povo carente, quando há uma nação carente, qualquer amargo é doce. Qualquer coisa serve. Eu vivi muito isso com Bahia, misericórdia. A gente chamava de crack, tanta gente ruim, não era, Iago? Meu Deus do céu. A gente vai atribuindo as coisas porque falta de conexão. Mas quando eu estou conectado com aquilo que é ótimo, o bom já não me serve mais. Essa é uma manhã de conexão. Só que o que é que acontece com essa árvore que está plantada junto a ribeiros de água? A Bíblia diz duas coisas sobre ela. Ela vai dar o seu fruto no tempo certo. Tem a hora certa de produzir. Mas ela também fala assim, olha, não vai murchar a folhagem. Por favor, Christian, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Diz algo muito precioso. E eu já quero orar com você, adorar com você. Diz assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele será como o arbusto, solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Ou seja, é algo que o contexto está legal, mas ele não está bem. O contexto está positivo, mas ele está negativo. É o homem, e está assim, maldito homem que confia no homem, mas na raiz, no hebraico, no aramaico, está maldito o Geber que confia no Adam. Maldito o Geber que confia no Adam. Geber é o radical para dizer homem guerreiro, aquele que conquista coisas. É o mesmo radical de Gabriel, tá? Maldito Geber que confia no Adam. Então, maldito homem guerreiro que confia no Adam. Adam é natureza adâmica. Maldito o guerreiro que confia na sua própria natureza. Não é maldito o homem que confia no outro homem, porque é impraticável uma vida onde você não confia em outras pessoas. Você não conhece a pessoa que colocou esse teto, o teto que é acima do forro, você não conhece a pessoa que colocou. Mas você confia e pressupõe que essa pessoa fez um bom trabalho. Boa parte aqui que pega ônibus ou que pega Uber não conhece as pessoas que estão lhe conduzindo. Mas de alguma forma você confia. Não é sobre não confiar em pessoas. Não é sobre isso que o texto está dizendo. É sobre não confiar em você mesmo. É sobre não confiar na sua própria experiência, no seu próprio conhecimento. É você admitir que você não é bom o suficiente a ponto de você confiar em você mesmo e se garantir nisso. Quem está entendendo aqui? Então, maldito o homem que confia no homem. E aí pode continuar, Christian, por favor, onde a gente tinha parado lá. Cadê? Ele é comparado a um arbusto, né? Solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pode continuar. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitada. E aí entra o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós não confiamos, meu irmão, na sua própria força, você já perdeu.
no seu próprio braço, você já perdeu. Na sua própria santidade, na sua própria justiça própria, você já perdeu. Mas quando você admite que você não é e confia nele, está escrito aqui, ó: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8 diz o que aí, Cristian? Pode continuar aí. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não vai ter medo, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Aleluia. E quando tudo estiver mal, em tempo de crise, em tempo de sequidão, ele não se perturba, porque não vai deixar de dar fruto. Eu quero ver mãos levantadas aqui. Nós estamos na iminência de entrar no pior período da história da humanidade, mas Deus está reservando uma geração que vai na contramão da crise, e vai viver aquilo que o externo não pode dar, mas as suas raízes estão em Deus. Só quem está conectado agora, por favor, levante as suas mãos e adore a Ele. Estenda as suas raízes até o ribeiro nesse momento. Estenda as suas raízes até o ribeiro nesse momento. Aleluia! Nós só precisamos dEle. Você pode dizer isso para alguém agora? Nós só precisamos dEle. Só. Meu irmão, se você descobrir o seu prazer no Senhor, acabou, zerou o game. Nada mais lhe pega, nada. Daniel estava, meu irmão, em uma Babilônia, e toda hora tinha alguma coisa para Daniel pecar, toda hora. José estava em um Egito, e toda hora tinha uma proposta para ele pecar. O que foi que preservou esses homens expostos a tanta malignidade para eles continuarem firmes? Foi a força deles? Não. Daniel se conectava 3 vezes ao dia. José não parou de ser crente. José não parou de estar conectado. José saiu da casa de Jacó, mas nunca saiu da presença de Deus. O meu prazer está no Senhor e na sua lei, na sua presença. Nós desfrutamos e nos conectamos de dia e de noite. Só quem ama a presença de Deus, quem quer aprender a amar a presença de Deus, por favor, feche os seus olhos agora e não confie mais em você, mas acredite, Deus te trouxe aqui para te ensinar a sentir prazer nele. É prazeroso saber que Deus sabe que a gente é fraco. É prazeroso saber que Deus sabe que a gente é vulnerável. E se possível for, eu quero que você faça essa oração agora. Deus, eu reconheço a minha falibilidade, a minha vulnerabilidade, a minha carnalidade. Eu reconheço que eu quero o conselho dos ímpios. Eu reconheço, Jesus. Eu reconheço que muitas vezes eu quero seguir aquele influenciador que peca, curte, ele está sorrindo o tempo todo nas redes sociais. Eu confesso que aquilo ali me tenta. Por favor, quero que você seja sincero com Deus. Quantas vezes Asaf olhou para os ímpios e falou: essa é a vida que eu quero ter? Quantas vezes Asaf olhou para os ímpios pecando, se alegrando, pegando dinheiro de usurpação, de corrupção, comendo do bom e do melhor, talvez andando nos melhores carros, acessando as melhores pessoas, tendo o melhor status quo. E Asaf olhou para aquilo ali e disse: eu quero isso, eu quero isso, eu preciso disso. Só que o Salmo número 1, assim como o Salmo 73, ele diz o destino dos ímpios. E na presença de Deus, o nosso destino é o céu. Eu quero que você desfrute agora, Pai. Nós te bendizemos nesse momento, Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor.